Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre o melhor jogador brasileiro revelado em cada ano desde 1990. Lembrando que o canal Futirinhas fez recentemente um conteúdo parecido, mas com as revelações de cada edição do Brasileirão. Nesse vídeo a gente vai levar em consideração os craques brasileiros que surgiram em cada ano, utilizando como critério a primeira partida oficial de cada um deles. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Começamos em 1990 com a presença do craque Rivaldo. Antes de explodir para o futebol mundial, o pernambucano deu seus primeiros passos como profissional no Santa Cruz. Rivaldo teve uma carreira de muito sucesso e, além de ter sido um dos protagonistas do pentacampeonato mundial, ele também foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1999. Um dos companheiros de Rivaldo no Penta em 2002 foi o lateral esquerdo Roberto Carlos. Ele foi revelado em 91 pelo União São João de Araras e em seguida negociado com o Palmeiras. Roberto foi por muito tempo titular do Real Madrid e da seleção brasileira, e na visão de muita gente não é loucura dizer que ele foi um dos melhores laterais da história do futebol. No ano seguinte, foi a vez do atacante Edmundo aparecer para o futebol. Sua estreia pelo Vasco da Gama foi aos 20 anos de idade e dava para saber que se tratava de um jogador especial. Apesar de ter defendido muitos clubes na carreira, foi no Vasco e no Palmeiras que ele mais brilhou. Edmundo é considerado um grande ídolo por ambas as torcidas. Um talento ainda maior surgiria em 1993. O atacante Ronaldo foi lançado pelo Cruzeiro aos 16 anos de idade. A qualidade do fenômeno era tão absurda que ele acabou fazendo parte da seleção brasileira logo na Copa de 94. Depois disso, Ronaldo fez história no futebol europeu mesmo convivendo com muitas lesões. Seu grande momento foi em 2002, quando foi artilheiro e pentacampeão do mundo com a seleção. Em 2009, ele acertou a sua volta para o Brasil para defender o Corinthians, naquele que seria o último clube de sua carreira. A Portuguesa nos anos 90 era uma das equipes mais fortes do futebol brasileiro. Além de ter sido vice-campeã nacional em 96, a Lusa revelou muita gente de qualidade. Um desses casos foi Zé Roberto, que na época atuava na lateral esquerda. Na maior parte do tempo, o brasileiro jogou no futebol alemão, onde é muito respeitado. Zé Roberto se cuidou bastante ao longo da sua carreira, tanto que só foi se aposentar aos 43 anos de idade com a camisa do Palmeiras. Em 95, o meia Alex foi lançado pelo Curitiba. Ele foi sem dúvidas a maior revelação do time alviverde nos últimos tempos. Alex conseguiu se tornar ídolo de outros dois clubes brasileiros, o Palmeiras e o Cruzeiro. Sua passagem pelo Fenerbahçe da Turquia foi ainda mais marcante, e ele inclusive ganhou uma estátua em frente ao estádio da equipe. Por conta da sua grande identificação com o Coxa, Alex retornou ao time paranaense em 2013 para encerrar a sua brilhante carreira. Um grande talento pouco aproveitado pelo Corinthians foi o meia Deco. Em 96, ele fez apenas 2 partidas pela equipe principal alvinegra e no ano seguinte já estava atuando no futebol português. Deco ganhou notoriedade ao conduzir o Porto a muitos títulos, entre eles a Liga dos Campeões da UEFA. Nesse período, ele aceitou o convite da Federação Portuguesa para defender a seleção lusitana. O Clube de Regatas Guará foi extinto em 2019, mas tem uma história bem interessante. A equipe revelou nada mais nada menos do que o zagueiro Lúcio, mais especificamente numa partida contra o Internacional pela Copa do Brasil de 97. Apesar de ter sido goleado naquele jogo, Lúcio se destacou bastante e foi contratado pelo Colorado logo em seguida. Depois disso, Lúcio construiu uma carreira de muito sucesso no futebol alemão e italiano, além, é claro, de ter sido pentacampeão do mundo com a seleção brasileira.
Um dos maiores talentos produzidos pelo futebol brasileiro foi sem dúvidas Ronaldinho Gaúcho. Depois de dar os seus primeiros passos com a camisa do Grêmio, a expectativa era de que ele brilhasse na seleção brasileira e no futebol europeu. O bruxo não decepcionou e durante seu auge no Barcelona, ele foi comparado aos maiores nomes da história do futebol. Em 1999, o Botafogo de Ribeirão Preto revelou o lateral direito Cicinho. Apesar de não ter o mesmo prestígio dos demais craques citados até agora, Cicinho teve uma carreira de dar inveja em muitos jogadores. Aqui do Brasil, ele sagrou-se campeão da Libertadores e do Mundo pelo São Paulo. Na Europa, atuou com as camisas pesadas do Real Madrid e da Roma. Cicinho também fez parte da seleção brasileira que disputou a Copa das Confederações de 2005 e da Copa do Mundo de 2006. No torneio Rio-São Paulo de 2000, o atacante Adriano pôde fazer a sua estreia pelo Flamengo. Desde as primeiras partidas, o jogador já impressionava a todos pelo seu vigor físico. Com apenas 19 anos de idade, ele seguiu para o futebol italiano, onde marcou muitos gols com as camisas da Fiorentina e do Parma e especialmente da Internazionale. Apesar de ter acumulado inúmeros problemas extracampo após a Copa do Mundo da Alemanha, Adriano ainda foi o protagonista de um título brasileiro conquistado pelo Flamengo no seu retorno em 2009. Em 2001, o futebol brasileiro conhecia pela primeira vez o jovem Kaká. Atuando como meia, ele não demorou muito para fazer parte da equipe titular do São Paulo. Com grandes arrancadas e boa visão de jogo, Kaká foi convocado para a Copa do Mundo de 2002 com apenas 20 anos de idade. Depois disso, o brasileiro desfilou seu talento especialmente pelo Milan da Itália, onde foi campeão europeu e o melhor jogador do mundo em 2007. No ano de 2002, o Campeonato Brasileiro teve um campeão improvável. O Santos não conquistava a competição há mais de 30 anos e passava longe de ser o favorito. Naquela edição, o Peixe só conseguiu se classificar para a fase final na última rodada. O elenco era formado por muitos jovens jogadores, como eram os casos de Robinho e Diego, ambos revelados em 2002. Apesar disso, eles assumiram a responsabilidade e colocaram a equipe na final diante do Corinthians. Com 2 vitórias em 2 grandes partidas, o Santos pôde comemorar um dos seus maiores títulos na história. O primeiro jogador da nossa lista que ainda está em atividade é o zagueiro Thiago Silva. E olha que o defensor atua na principal liga do mundo, a Premier League. Thiago começou a sua carreira em 2003 no RS Futebol do Rio Grande do Sul. Ele ganhou muita notoriedade no Fluminense, onde foi campeão da Copa do Brasil e vice da Libertadores. No futebol europeu, Thiago atuou em alto nível com as camisas do Milan, PSG e agora no Chelsea. Nesse mesmo período, ele defendeu a seleção brasileira em 4 Copas do Mundo. Outro jogador que está em atividade jogando muito bem é o atacante Hulk. Ele atua no Atlético Mineiro desde 2021 e já é um grande ídolo da torcida por conta dos títulos que conquistou. A trajetória de Hulk começou em 2004 no Esporte Clube Vitória. Depois disso, Hulk passou pelo futebol japonês, pelo Porto de Portugal, pelo Zenit da Rússia e pelo futebol chinês. Em todos esses lugares, ele teve uma média bem interessante de gols. Hulk também foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. Na opinião de muita gente, o lateral esquerdo Marcelo foi o maior brasileiro da história do Real Madrid. Depois que deixou o clube, ele se tornou o jogador com mais títulos conquistados pelos merengues. Em 2023, ele surpreendeu ao retornar para o Fluminense, clube que o revelou para o futebol. Mesmo com uma idade avançada, Marcelo mostrou grande qualidade aqui no Brasil e ajudou o tricolor a vencer a sua primeira Libertadores. Na penúltima rodada do Brasileirão de 2006, o atacante Alexandre Pato fez uma estreia irretocável pelo Internacional. Na ocasião, o Colorado enfrentou o Palmeiras em São Paulo e o jovem atacante participou com um gol e 2 assistências. Dias mais tarde, Pato foi uma peça importante no título mundial pelo Inter. Por conta de suas grandes atuações, ele foi negociado com o Milan da Itália.
Quem fez um caminho inverso foi o meia Everton Ribeiro. Lançado em 2007 pelo Corinthians, o jogador teve dificuldade para se firmar nos primeiros anos como profissional. Everton acabou se destacando somente no Coritiba algumas temporadas mais tarde. É bem verdade que depois desse período ele conquistou muitos títulos com as camisas do Cruzeiro e do Flamengo e por isso se tornou um dos principais nomes do futebol brasileiro. O primeiro ano como profissional do meia Ganso foi em 2008. Naquela temporada, o Santos fez uma campanha fraca no Brasileirão e ele teve poucas oportunidades na equipe principal, mas seus anos seguintes no Peixe foram inesquecíveis. Ganso foi um verdadeiro maestro do time que encantou o Brasil em 2010 e 2011. Apesar de não ter conseguido ter sucesso no futebol europeu, Ganso foi muito útil também com as camisas do São Paulo e do Fluminense. A primeira partida de Neymar pelo Santos foi no Campeonato Paulista em 2009. Em 4 temporadas, o craque sobrou no futebol brasileiro e sua transferência para um grande clube europeu era inevitável. Neymar acertou com o Barcelona em 2013 e foi no clube catalão onde viveu seus melhores momentos. Em seguida, sua passagem pelo PSG foi muito conturbada dentro e fora de campo. Nesses últimos anos, Neymar tem sofrido muito com as lesões e o seu retorno em alto nível ainda é incerto. No ano de 2010, o São Paulo revelou 2 grandes jogadores. Além do ponta Lucas Moura, o volante Casemiro também estreou naquele ano pelo tricolor. Ambos fizeram parte da equipe campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar de Lucas ter tido um destaque maior dentro do São Paulo, Casemiro acabou tendo uma carreira maior no futebol europeu. Ele foi fundamental em muitos títulos conquistados pelo Real Madrid entre 2013 a 2022. O primeiro grande jogador revelado fora do Brasil na nossa lista é o goleiro Ederson. Antes de estrear como profissional, ele chegou a passar pela base do São Paulo, mas acabou dispensado pouco tempo depois. Sua formação foi no Benfica de Portugal e sua estreia como profissional foi pelo Modesto Ribeirão. Depois de retornar de empréstimo, Ederson permaneceu somente 2 temporadas no time principal do Benfica. Ele foi vendido ao Manchester City a pedido do técnico Guardiola e hoje já soma mais de 300 partidas pelo clube inglês. Desde 2018, o zagueiro Marquinhos é titular da seleção brasileira. Ele foi revelado pelo Corinthians em 2012, mas foi pouco aproveitado pelo técnico Tite. Por esse motivo, ele foi vendido à Roma, da Itália, onde fez uma grande temporada. O PSG acabou contratando o brasileiro logo no ano seguinte, pagando mais de 30 milhões de euros. Marquinhos permanece no clube francês até os dias de hoje e virou capitão da equipe após a saída de Thiago Silva. O goleiro Alisson foi revelado em 2013 pelo Internacional. Pelo clube gaúcho, ele foi tetracampeão estadual antes de ser negociado com a Roma. Alisson se destacou especialmente na segunda temporada, onde atuou em 49 partidas. O Liverpool se interessou pelo brasileiro e o contratou em 2018. De lá pra cá, ele venceu todos os títulos possíveis com a equipe. Alisson também foi o goleiro titular do Brasil nas Copas de 2018 e 2022. Outra boa revelação do Corinthians nesses últimos anos foi o ponta Malcom. Com apenas 17 anos de idade, ele ganhou uma oportunidade no time principal em 2014. No ano seguinte, Malcom foi ainda mais utilizado e fez parte da equipe que se sagrou hexacampeã brasileira. O atacante atuou no futebol europeu entre 2016 a 2023 e após esse período foi contratado pelo Al Hilal da Arábia Saudita. O Palmeiras começou a revelar muitos bons jogadores nesses últimos 10 anos. Dá pra dizer que o primeiro grande nome desse período foi o atacante Gabriel Jesus. Nas 2 temporadas que defendeu o Alviverde, ele foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Ainda com a camisa do Palmeiras, Gabriel foi convocado pela seleção brasileira e atuou muito bem nas suas primeiras partidas.
Assim como o Palmeiras, o Flamengo também passou a dar muitas oportunidades aos jogadores da base. Em 2016, o meia Lucas Paquetá fez a sua estreia como profissional. O jogador permaneceu no rubro-negro até o final de 2018, quando foi negociado com o Milan. Atualmente, Paquetá vive o melhor momento de sua carreira e especula-se que ele possa ser vendido ao Manchester City na próxima janela de transferências. O melhor brasileiro em atividade no futebol europeu é o ponta Vinícius Júnior. Depois de brilhar na base do Flamengo, o jogador subiu para a equipe principal em 2017. Um ano mais tarde, Vinícius se transferiu para o estrelado elenco do Real Madrid. Seus primeiros anos na Espanha não foram fáceis e ele precisou de tempo para engrenar, mas a partir da temporada 2021-2022, Vini começou a participar com muitos gols e assistências e ajudou o Real a conquistar vários títulos. Hoje, ele é um dos jogadores mais valiosos do futebol mundial. A estreia de Gabriel Martinelli como profissional foi com a camisa do Ituano no Campeonato Paulista de 2018. Um ano mais tarde, o brasileiro já atuava pelo time principal do Arsenal na Premier League. Ele já está na sua quinta temporada no clube londrino e soma 41 gols em 167 partidas. O Fluminense é uma máquina quando o assunto é revelar grandes talentos. Em 2019, o tricolor teve o atacante João Pedro como destaque. Ele permaneceu pouco tempo no Brasil, pois chamou a atenção de clubes ingleses. Depois de 4 temporadas no Watford, João foi contratado pelo Brighton no ano passado. Mesmo não sendo o titular absoluto do time, sua média de gols é bem interessante. São 19 gols em 35 partidas, somando todas as competições. Depois de Paquetá e Vinícius Júnior, a grande revelação do Flamengo foi o volante João Gomes. A primeira partida do jogador foi em 2020, mas ele foi usado com mais frequência nas 2 temporadas seguintes. João teve muito sucesso no seu período na Gávea, e após as conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022, ele foi vendido ao Wolverhampton da Inglaterra. Antes de chegar ao Barcelona no começo de 2023, o atacante Vitor Roque brilhou com a camisa do Atlético Paranaense. Pelo Furacão, foram 28 gols em 81 partidas, mas sua transição da base para o profissional foi no Cruzeiro. Ele chegou a defender a Raposa em poucas partidas entre o final de 2021 e o começo de 2022. Vitor é uma das grandes esperanças do futebol brasileiro para os próximos anos. Uma das maiores promessas do futebol mundial é o atacante Endrick. Apesar de defender o Palmeiras, a jovem estrela já está vendida ao Real Madrid e deve se juntar ao elenco merengue no meio desse ano. Endrick tem todas as características de um excelente centroavante e seu porte físico aos 17 anos de idade chama muita atenção. Seu primeiro grande feito como profissional foi no Brasileirão do ano passado, quando conduziu o Palmeiras numa arrancada na reta final para conquistar o título nacional. Outra grande promessa lançada pelo Palmeiras recentemente é o ponta Estevão. Apesar de ter aparecido com mais frequência nessa temporada, sua estreia como profissional aconteceu no ano passado, na partida contra o Cruzeiro, válida pela última rodada do Brasileirão. Estevão é canhoto e tem mostrado uma habilidade muito superior aos jogadores de sua idade. Vale destacar que ele vai completar 17 anos nos próximos dias. Mas e aí? Você conhece algum bom jogador de base de algum clube brasileiro que já estreou ou pode estrear em 2024? Comente aqui embaixo pra gente saber a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!